completa 35 anos de organização eclesiástica, 35 anos de história, de lutas, de lágrimas, de alegrias, de perdas e de incontáveis demonstrações da fidelidade de Deus. E talvez a melhor forma de celebrar esta data seja começar reconhecendo que nós não celebramos 35 anos de fidelidade da Betel, mas 35 anos de fidelidade do Senhor nosso Deus para com a Betel. Ao contemplarmos a tua história, não podemos deixar de reconhecer a soberania daquele que edifica a sua igreja. Tu não és uma igreja formada por uma multidão de milionários. Não és uma igreja de membresia numerosa. Não estás situada em uma região central ou privilegiada de nossa cidade. Não dispões, aos olhos dos homens, do recurso ou de recursos que poderiam explicar a tua permanência ou mesmo o teu testemunho. E justamente por isso, a tua história aponta para o Senhor Deus. Aquilo que os homens poderiam considerar fraqueza, nós aprendemos a contemplar como ocasião para a manifestação da graça e da providência do Senhor. Se permaneceste, não foi porque tiveste os melhores recursos. Se foste preservada, não foi porque possuíste grandeza segundo os padrões deste mundo. Se chegaste aos 35 anos, foi porque Cristo edificou a sua igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Tu, ó Betel, és testemunha de que Deus não precisa dos grandes, segundo os padrões deste mundo, para realizar os seus santos propósitos. Ele se compraz em mostrar que a excelência do poder pertence a Ele e não aos homens. Mas, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos a soberania de Deus, devemos lembrar com gratidão dos instrumentos que Ele utilizou ao longo desses 35 anos. Nós não somos a primeira geração da Betel. Estamos sobre os ombros de homens, mulheres e crianças que nos precederam. Pastores que pregaram, presbíteros que governaram, diáconos que serviram, famílias que perseveraram, irmãos que oraram, contribuíram, sofreram e trabalharam para que esta igreja local permanecesse de pé. Alguns daqueles que serviram a Betel já foram chamados pelo Senhor para a glória. Outros permanecem conosco. A todos, nossa gratidão. Mas, acima de todos eles, rendemos graças ao Deus que, em sua providência, levantou cada pessoa no tempo determinado e utilizou cada uma delas para a edificação de sua igreja. E há ainda uma verdade que precisamos confessar. A fidelidade de Betel jamais pode estar fundamentada em seus pastores. Pastores, meus irmãos, vêm e passam. Nós somos passageiros. Hoje servimos. Amanhã outros ocuparão nosso lugar. Nenhum ministro é indispensável à igreja de Cristo, inclusive este que vos fala. Se a Betel tivesse dependido da força, da capacidade ou da fidelidade de seus pastores, certamente a muito teria sucumbido. Mas a igreja não pertence aos seus pastores, ela pertence a Cristo. Ele é o supremo pastor do rebanho. Ele é quem sustenta a sua igreja. Ele é quem levanta e remove ministros. Ele é quem permanece quando os homens passam. Por isso, ó Betel, não coloques tua confiança em homens. Recebe com gratidão aqueles que Deus te der para te pastorear. Honra aqueles que te servirem fielmente e aprende com eles. Mas jamais os transformes em fundamentos da tua esperança. Teus pastores são servos. Cristo é o Senhor. Teus pastores são passageiros. Cristo permanece para sempre. Tu foste chamada a permanecer debaixo da autoridade das Sagradas Escrituras. E por isso, não desejamos ser conhecidos simplesmente como uma igreja que existe. Não, mas como uma igreja que procura existir segundo a palavra de Deus. No culto, desejamos fazer somente aquilo que o Senhor ordenou. A palavra é lida, pregada e cantada.
A oração é oferecida de acordo com a palavra prescrita. Os sacramentos, igualmente, são administrados conforme a ordenança de Cristo. E tudo isso segundo aquilo que o próprio Senhor instituiu para a sua igreja. Não queremos inventar uma adoração que agrade aos homens, mas prestar ao Senhor o culto que Ele mesmo requer. Na doutrina, permanecemos firmados nos padrões de Westminster. Não os colocamos acima da palavra de Deus. Nós os recebemos como expressão fiel e sistemática daquilo que cremos que a palavra de Deus ensina. No governo, desejamos reconhecer, e sempre assim o fazemos, a autoridade de Cristo, o único cabeça da igreja. Autoridade esta que é exercida por meio daqueles que Ele mesmo constituiu para pastorear o seu rebanho. Na disciplina, procuramos lembrar que a Igreja de Cristo não é uma associação voluntária, na qual cada um faz o que bem entende, mas uma comunidade santa, chamada a viver em obediência ao seu Senhor, corrigindo o pecado, restaurando o pecador e preservando a pureza da igreja. No culto, na doutrina, no governo e na disciplina, queremos permanecer firmados na palavra de Deus e estritamente submissos aos padrões de Westminster. E nós não fazemos isso por acreditarmos que somos melhores do que os outros. Ao longo dos anos, foste injustamente chamada, tu, ó Betel, de legalista. Talvez porque em uma época que frequentemente confunde liberdade cristã com autonomia, santidade com fanatismo e obediência com legalismo, uma igreja que leva a sério os mandamentos de Deus como a nossa, ou melhor, como tu, ó Betel, inevitavelmente será incompreendida. Mas nós sabemos em que nós temos crido. Nossa confissão não é a de homens que procuram construir uma justiça própria. Somos pecadores que nada têm de que se gloriar diante de Deus. Somos homens, mulheres e crianças que são justificados somente pela fé, que descansam inteiramente na justiça perfeita de Cristo. Não confiamos em nossos méritos, não confiamos em nossa obediência. Escutem! Não confiamos na nossa santidade como fundamento da nossa aceitação diante de Deus. Inclusive aqueles que são nossos ou se fazem nossos críticos, escutem com atenção a transmissão. Nossa esperança está fora de nós. Nossa esperança está em Cristo. Descansamos exclusivamente na justiça de nosso Redentor, em sua vida perfeitamente obediente, em sua morte substitutiva e expiatória, em sua ressurreição gloriosa e em sua perfeita justiça imputada aos que nele creem. É precisamente porque nós cremos no Evangelho da Graça que desejamos obedecer àquele que nos salvou. A obediência não é a raiz da nossa salvação, é o fruto dela. Não obedecemos para sermos recebidos por Deus, obedecemos porque em Cristo nós já fomos recebidos por Deus. A mesma graça que nos justifica também nos santifica. O mesmo Cristo que nos livra da condenação nos chama a viver em santidade. Por isso, não somos legalistas. Nós levamos a sério a santidade. Nós somos cristãos protestantes que professam, que sabem muito bem que são salvos pela graça de Deus. Graça esta que não apenas perdoa o pecador, mas também o transforma. Por isso, ó Betel, não permitas que os rótulos dos homens determinem aquilo que deve ser, que tu deves ser. E se quiserem chamar-te de neopuritana, não te envergonhes. Se esse nome pretende designar uma igreja que deseja recuperar a autoridade das Sagradas Escrituras, a seriedade do culto, a santidade da vida cristã, a centralidade da pregação da palavra, a reverência diante de Deus e a necessidade de uma igreja governada pela palavra de Cristo, então nós vamos receber esse título com honra. Não temos vergonha de nossa herança, não temos vergonha de nossos antepassados na fé, não temos vergonha dos puritanos, não temos vergonha daqueles homens, mulheres e crianças que em gerações passadas lutaram para que a igreja fosse continuamente reformada segundo a palavra de Deus. Não temos vergonha da tradição reformada e confessional que nós recebemos. Antes, com humildade e gratidão, confessamos, somos herdeiros de uma rica tradição, porque somos, antes de tudo, herdeiros da reforma
que chamou a igreja de volta à autoridade suprema da palavra de Deus. Tu, ó Betel, não és perfeita, jamais foste e jamais serás, até que te encontres com o teu Deus. És formada por homens, mulheres e crianças que são pecadores, necessitados diariamente da graça de Deus. Tens conhecido as tuas fraquezas, os teus erros e as tuas limitações, mas a tua esperança nunca esteve em ti mesma. A tua esperança, ó Betel, está em Cristo. E justamente por isso, não queremos que os próximos anos sejam simplesmente uma repetição dos anteriores. Queremos que sejam anos de renovada fidelidade, que aquilo que recebemos não seja diluído para agradar o espírito do nosso tempo, que não abandonemos a verdade para conquistar relevância, que não troquemos a santidade por popularidade, que não sacrifiquemos a pureza do culto para atrair multidões, que não relativizemos a doutrina para sermos mais aceitos, que não enfraqueçamos a disciplina para parecermos mais acolhedores. Não buscamos multidões por vaidade, mas desejamos que o evangelho alcance a muitos. Não desprezamos o crescimento, fique bem claro isso daqui. Desprezamos o crescimento comprado ao preço da infidelidade. Queremos que o Senhor acrescente à sua igreja, inclusive esta igreja local, aqueles que Ele mesmo está chamando. E queremos recebê-los, ensiná-los, discipulá-los e conduzi-los à maturidade em Cristo. Queremos anunciar o evangelho às novas gerações. Queremos criar nossos filhos no temor do Senhor. Queremos ver homens sendo preparados para servir a igreja. Queremos ver famílias fortalecidas pela palavra. Queremos ver pecadores convertidos, santos amadurecendo e Cristo sendo conhecido e honrado. Que sejamos antes uma igreja disposta a permanecer pequena, se assim Deus quiser, mas fiel. Disposta a ser incompreendida, se necessário, mas obediente. Disposta a perder o aplauso dos homens, contanto que permaneçamos debaixo do sorriso de Deus. Porque não queremos apenas preservar uma tradição, queremos permanecer fiéis ao nosso Senhor. Que a palavra seja sempre maior do que nossas preferências. Que a glória de Deus seja sempre maior do que o nosso nome. E que daqui a 35 anos, se o Senhor nos conceder chegar lá, outra geração possa olhar para trás e dizer: o Deus de nossos pais continuou sendo fiel. Que continues, Betel, cantando os salmos, ouvindo a pregação, recebendo os sacramentos, confessando a fé, exercendo a disciplina e vivendo em santidade. Que continues sem os recursos deste mundo, se assim Deus determinar, mas rica na graça de Cristo. Que continues pequena, se assim for a vontade do Senhor, mas fiel. Que continues sendo uma igreja que não busca impressionar os homens, mas agradar a Deus. Porque o nosso maior desejo não é que os homens olhem para Betel e digam: que grande igreja, que enorme igreja, quantas programações, quantas coisas. Nosso desejo é que olhem para Betel e possam dizer: que grande Deus, que Deus misericordioso, que Deus gracioso. E 35 anos depois, toda a glória pertence a Ele. E olhando para o passado com gratidão, para o presente com a responsabilidade devida e para o futuro com esperança, nós confessamos essa noite: até aqui nos ajudou o Senhor. Só lhe deu glória. Somente a Deus seja a glória, meus irmãos. Pelos 35 anos de nossa Betel. Amém.